aos delegados, etc. Então, todos aqueles membros lá do poder executivo, ou membros do poder judiciário, do poder legislativo. Também temos o sistema de freios e contrapesos, né, que são aqueles que compõem o Ministério Público, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal. Também temos os tribunais de contas, lá do artigo 70 da Constituição Federal, que fazem parte do sistema de freios e contrapesos, além, logicamente, dos agentes públicos e também dos militares. Os militares é até interessante falar, porque muitas pessoas confundem ainda militares com servidores públicos. Militares não são servidores públicos, uma vez que, depois da emenda constitucional número 18, foi ampliado aí o artigo 142 da Constituição Federal, no artigo 3º, e define militar como militar. Então, nós temos aí várias espécies de agentes públicos, conforme prescreve o artigo 2º, parágrafo único, da Lei 13.869, de 2019, que é a lei do crime de abuso de autoridade. Vê que essa lei ela trouxe um crime, né? Porque antes nós tínhamos a Lei 4.898, de 65, que era uma lei que trazia a representação, no caso do crime, e também trazia aí o procedimento, tanto na esfera civil quanto na esfera penal. Então, era uma lei um pouco diferente, não trazia exclusivamente a prática criminosa, né? Então, vejo que existe aí um novo modelo em função do que foi implantado pela Lei 13.869 de 2019, quando trata do crime de abuso de autoridade. E essas autoridades são exatamente aquelas elencadas lá no artigo 2º, né? O artigo 2º da Lei 13.869 de 2019 traz aí, então, os agentes públicos, traz os militares, traz os membros, componentes do Poder Executivo, também do Legislativo e também do Judiciário, naquela composição dos preceitos previstos no artigo 2º da Constituição Federal, e também traz os membros do parquê, né, os membros do poder do Ministério Público e também aqueles que compõem os tribunais de contas. Então, essas são as autoridades, logicamente, determinadas pela lei. E essas autoridades, todas elas têm aí as suas funções, os seus cargos, os seus atributos, né, na verdade, as suas competências, conforme estabelece a lei, e principalmente dentro daquilo que delimita o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E o que traz a lei é exatamente esse limite, o limite de competência de cada um dessas autoridades. E quando essas autoridades elas passam desse limite, e quando elas passam desse limite, estando elas enquadradas naqueles procedimentos do artigo 9º até o artigo 38 da Lei 13.869 de 2019, cometerão elas, então, o crime, né? O crime de abuso de autoridade. O crime de abuso de autoridade, conforme prevê o artigo 1º da Lei 13.869 de 2019, e aí nós temos aí esse slide que nos traz exatamente o artigo 1º, quando diz que esta lei, a Lei 13.869 de 2019, ela define os crimes. O que é o crime? Crime é toda ação ou omissão, então nós temos que pensar sempre que o crime não é só agir, o crime também ele pode surgir no não agir, né, na inércia do sujeito ativo do crime. Então, crime é toda ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, né? Típica, antijurídica e culpável, naquela definição do que prevê o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 1941. 3.914 de 1941. Então, o artigo 1º nós traz essa definição. O que é um crime? Então, o crime como dano à sociedade, como definiu
Michel Foucault, né, sempre terá aí repercussão de interesse pública e não privada. Por isso é que o titular da ação penal, aquela ação prevista lá no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, que tem como efeito a instauração, nos termos do princípio da inafastabilidade, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz que o Poder Judiciário jamais poderá deixar de apreciar qualquer lesão ou ameaça a direito de quem quer que seja. E sendo na esfera criminal, uma vez praticada uma ação ou uma omissão que seja típica, antijurídica e culpável, então deverá o Estado instaurar o devido processo legal criminal, como prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, resguardado aí o princípio do juiz natural, como prevê o artigo 5º, inciso 53, e também a oportunidade do contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então, vejo que há alguns casos, raríssimos casos, quando se fala em crime, se fala em direito penal, de resolução do problema, do conflito, pela autotutela, né? Uma vez que a transação penal ela só vai acontecer quando o crime for um crime de menor potencial ofensivo, como define o artigo 61 da Lei 9.099, de 95, que é aquele crime cuja pena máxima combinada é de até 2 anos. E o crime de abuso de autoridade tem 2 tipos de pena. Tem a pena de 6 meses a 2 anos, então detenção de 6 meses a 2 anos e multa, e tem a pena de reclusão de 1 a 4 anos, 1 a 4 anos e multa. Então, são as 2 penas que traz aí o corpo da Lei 13.869 de 2019, a partir do artigo 9º até o artigo 38, né? E então há crimes que têm pena de 6 meses a 2 anos e há crimes que têm pena de 1 a 4 anos. Então, esse que tem pena de 6 meses a 2 anos, poderá haver aí a resolução do conflito criminal pela autotutela, né? Pela autotutela naqueles casos previstos em lei. Então, vejam que a autotutela pode acontecer no direito criminal quando a pena for inferior a 2 anos, ou seja, for um crime de menor potencial ofensivo, como prevê o artigo 74 da Lei 9.099, de 95. Acima disso, o outro tipo de pena previsto para os crimes de abuso de autoridade de 1 a 4 anos e multa, esse não cabe aí a transação penal. Cabe sim, como cabe também no outro, o sursi, que é a suspensão condicional do processo, previsto lá no artigo 89 da Lei 13.800, aliás, o artigo 89 da Lei 9.099, de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Também cabe, além da transação penal, no caso no primeiro caso, cuja pena é de 6 meses a 2 anos de multa, cabe a transação penal, cabe o sursi e também cabe a substituição da pena restritiva de direito pela pena da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, lá do artigo 42 do Código Penal. Então, o artigo 5º da Lei 13.869 de 2019 diz que todos os crimes que pena inferior a 4 anos poderá, então, haver a substituição dessa pena privativa de liberdade, lá do artigo 32 do Código Penal, por penas restritivas de direito, conforme prevê o artigo 5º da Lei 13.869 de 2019. Então, veja que há 2 penas aí que têm que ser observadas
quando se fala em crime de abuso de autoridade, que são aqueles crimes cuja pena se dá, combinada, se dá de 6 meses a 2 anos e multa, e outros crimes que têm pena combinada de multa, aliás, de 1 ano a 4 anos, e também a consequente multa, né? Então, temos aí que analisar o que implica, quando for de 6 meses a 2 anos, caberá, então, a transação, ou seja, a resolução desse conflito criminal através da transação penal. Na verdade,